Olá pessoal, bom revê-los. Nós estamos caminhando no tema curando as feridas do coração. E na última semana nós começamos a tratar o texto de Eclesiastes capítulo 9. E hoje devemos terminar. E o nosso grande objetivo é entrar e analisar Eclesiastes capítulo 9. É porque o autor, ele dá um choque de realidade, mostrando o que é a vida e como a gente enfrenta circunstâncias. Normalmente, nós podemos enfrentar circunstâncias de uma forma tão assustadora, ou entendendo que aquilo é algo maior do que o que Deus tem proposto para a nossa vida. E nós invertemos valores, nós invertemos o nosso olhar, e nós colocamos coisas que são menores em destaque na nossa vida, e as coisas valorosas de Deus ficam aqui embaixo. Vimos, por exemplo, há 2 semanas atrás, quando o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, disse que nós devemos olhar para frente, porque o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está reservada para aqueles que creem no Senhor. É como se ele dissesse: olha, você vive as circunstâncias de hoje de uma forma tão intensa. Você vive as coisas cotidianas de uma forma tão intensa. Você se envolve com isso. Você sofre por isso. Você se desgasta por isso. E você esquece que o valor maior é a sua vida com Deus, a sua preparação para viver com o Senhor. Porque ali é eterno. Ali é a morada do céu. Nem você é aquele que prepara aquele lugar. Foi Cristo que foi e preparou lugar para nós. Então, essa sequência que a gente encontra na Escritura nos leva a pensar um pouco sobre o nosso sofrimento. Não descartá-lo. Não dizer: eu não tenho dificuldades, eu não tenho problemas. As minhas emoções, elas não podem ficar abaladas por causa de circunstâncias. Pelo contrário, são realidades. Mas como é que eu enfrento isso? Salomão, que é o coelê, que é aquele que está pastoreando, ele vai durante todo esse livro levantar perguntas que incomodam. Aquelas perguntas que a gente não quer fazer para a gente mesmo. Porque muitas delas a gente não consegue responder. E como é que a gente reage diante daquelas perguntas que Deus não deu resposta? Ele simplesmente disse: é assim. E assim é melhor. Porque tem um propósito para tudo isso. E no livro de Eclesiastes nos faz a compreender como o texto vai nos mostrar. E antes da gente caminhar aqui em Eclesiastes, eu quero convidá-los a orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor, na sua bondade, esteja nos dando sabedoria no estudo de Eclesiastes 9. É um texto, Pai, desafiador para nós, porque toca na nossa realidade e nas dificuldades que nós temos de falar da vida, da morte e do nosso cotidiano. Ó Pai, ensina-nos para o nosso bem, para que vivamos para a Tua glória e para que haja paz no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o texto? Então abram, por favor, comigo, Eclesiastes capítulo 9.
Quando você está em Eclesiastes, no capítulo 9, você ouve essas palavras. Eu vou usar a nova versão atualizada, revista atualizada, diz assim: tenho refletido todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. E eu fico pensando, um homem que quando Deus diz para ele, escolhe o que você quiser, ele disse, eu quero sabedoria. Quero sabedoria. Aí esse homem sentou e ficou refletindo com a sabedoria que Deus lhe deu, que certamente não foi algo pequeno, não foi algo que era de jogar fora, pelo contrário, o que vem de Deus é perfeito, e com aquela capacidade de discernimento de todas as coisas, de avaliação das coisas. Isso é muito importante que a gente entenda aqui. Salomão era alguém que, agraciado por Deus, com a capacidade de discernir as coisas que estão diante dos seus olhos, ele diz com as palavras, tenho refletido todas estas coisas, as quais ele vai falar agora, e eu cheguei à seguinte conclusão. Aí eu digo, ouvir um homem sábio, que chegou a ter essa sabedoria dada por Deus, e ele tem conclusões, deixa eu ficar quietinho, e dizer, fala, mestre, porque eu vou ouvir. Já aconteceu de você sentar com alguém mais novo e você está com a necessidade de dar orientações para essa pessoa mais nova, pela experiência que você tem, e aquele mais novo não quer nem saber? Existe muito isso entre filhos e pais. Chega uma certa idade, eles acham que já sei de tudo. O já sei de tudo é a adolescência. O adolescente, ele chegou ali na adolescência, ele acha que já sabe de tudo. Sabe nada. A questão é que ele começou a ver o mundo, ele começou a interpretar. E aí você chega e começa a transmitir aquilo que é o conhecimento que você tem do mundo e como isso aumentou a sua capacidade de discernir. Isso é sabedoria. Sabedoria é a habilidade de usar o conhecimento que você tem. Você pode ter muito conhecimento das coisas, mas se você não tem habilidade ou sabedoria, esse conhecimento é perdido. Eu posso ter todo o conhecimento e toda a ciência na minha mente, mas se eu não tiver sabedoria, eu jogo fora o conhecimento. Ok? Normalmente a gente usa a expressão de uma maneira geral. Nossa, esse indivíduo é tão inteligente, mas olha que vidinha ruim. Ou seja, ele tem capacidade, mas ele não usa adequadamente. Aqui é diferente. Aqui esse homem está sendo conduzido por Deus para nos ensinar. Esse texto é inspirado. Por isso que ele está aqui na Bíblia. Então a Escritura é um conjunto de textos inspirados. E agora Deus orientando esse indivíduo, quem é mesmo? Salomão. Ele vai falar, olha, eu cheguei à conclusão. Os justos e os sábios com seus feitos estão nas mãos de Deus. Essa foi a primeira conclusão que nós chegamos. Qual foi? Todas as pessoas estão nas mãos de Deus. Não existe uma única coisa no universo que não dependa de Deus, tanto para existir como para continuar existindo.
É Deus que determina a existência e é Deus que faz com que essa existência continue ou pare. Então, as duas primeiras coisas que nós vimos é Deus dá a existência, Deus mantém a existência e Deus dá término à existência. Todo mundo perece. Na sequência do texto aí, ninguém sabe o que vai acontecer. Verso 1, no finalzinho. Depois, no verso 2, a segunda afirmação poderosa dele. Tudo acontece igualmente com todos. O que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Com o bom, com o mau. Com o puro, com o ímpio. Ou seja, ele está dizendo, vai acontecer. A chuva cai na minha cabeça e cai na cabeça de quem está do meu lado. Cai no terreno daquele que é justo e cai no terreno daquele que não é justo. Lá no Rio Grande do Sul, as casas que estavam uma do lado da outra foram arrastadas pela água. Foram casas de crédulos e incrédulos. Nós experimentamos tudo. O que Salomão está querendo que nós entendamos é a nossa fé e a nossa vida com Deus não nos diferencia das outras pessoas nas coisas comuns. E uma delas é quanto à morte. Todos nós vamos morrer. Não importa se o seu funeral vai ser dentro de uma igreja suntuosa, com um caixão que custou uma fortuna, que tenha um ritual fantástico, ou se você está dentro de uma caixa, feita pelos homens ali, numa madeira super simples. Se você vai para sepultura rasa, ou para uma sepultura bem montada. Todos dois vão para debaixo da terra. Ao pó vai retornar. Deus disse isso. Essa é uma atitude de Salomão para fazer as pessoas olharem para as realidades delas de uma forma mais objetiva. Por quê? Porque em alguns momentos a gente fica se desgastando por coisas que não têm valor e perde tempo para viver aquela oportunidade que Deus deu para você viver esses momentos aqui para a glória dele. E nós vimos ele dizendo, olha, durante esse tempo que você tem esperança, porque depois da morte você não tem, alegre-se com a sua mulher, com a sua esposa. Viva bem com ela, porque ela é um presente de Deus para você. Não viva arrebentando com ela, destruindo esse relacionamento. Conviva bem. Desfrute das coisas que você tem recebido. E a partir de agora, o que ele faz é nos dar uma orientação como aproveitar a vida. Então, esse é o propósito do autor aqui para nós, certo? Ele vai nos mostrar sobre como aproveitar a vida. A partir do verso de número 7. Certo? Então, vamos lá. Verso 7. O que ele está sugerindo? Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama.
todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, dessa vida rápida que Deus lhe deu debaixo do sol, porque essa é a parte que lhe cabe nessa vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. A vida conjugal é presente de Deus. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não existe obra, não existe projetos, não existe conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu já vi que eu não vou chegar ao final hoje. Mas observe a sabedoria que Deus está dando a esse servo dele. O que ele conclui? Que desde que há benefícios para serem desfrutados, você deve desfrutar e trabalhar para desfrutar dos benefícios que Deus está lhe dando nesse tempo de vida. Não é só pensar, eu vou morrer e depois eu vou para o céu e lá eu vou desfrutar de tudo. Ele diz, não, nesse tempo fugaz, que é rápido comparado com a eternidade, é tempo de você olhar para o que Deus está lhe dando. No verso 7 ele fala, Deus dá comida, Deus dá bebida. No verso 8 ele diz, Deus dá roupa. No verso 9 ele diz, Deus dá casamento. No verso 10 ele diz, Deus dá trabalho. Essa é uma sequência de bênçãos que a gente tem na vida, apesar de que alguns acham que casamento e trabalho não é bênção. Né? Tem isso também, né, Marcos? Segura o braço aí atrás da Milene. Isso tem que permanecer aí. Não é porque junto com a pessoa vem os outros, né? Vem sogro, vem sogra, vem tudo. Estou brincando, é claro, vocês sabem disso. Mas na verdade, o texto ele está sugerindo que todas essas coisas são o prazer. Então o primeiro prazer que ele traz aí é o prazer da comida e da bebida. Vai, pois, come com alegria o seu pão e beba gostosamente o vinho, a bebida, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Se é crente, você, se tem alguma coisa, querido, é Deus que está lhe dando. Agrade-se com aquilo que Deus está lhe dando. É mais ou menos o seguinte, Senhor, hoje a nossa comida é pão com ovo, é arroz com ovo, é salsicha com miojo. Ontem eu ouvi alguém falando de salsicha e miojo. Eu sinceramente, eu tenho uma dificuldade com os dois. Mas a salsicha é demais. Mas tudo bem, eu posso até ouvir. Mas imagina, é você, diante das circunstâncias, você dizer, puxa, eu tenho. Foi aquilo que Deus providenciou. Observe, come com alegria. É você saber que aquilo faz parte de um momento. Lá em Romanos capítulo 8, como nós lemos, o texto diz, olha, o sofrimento, as dificuldades que a gente passa, elas são coisas momentâneas para que você possa chegar a um outro momento. E lá a sugestão é a glória eterna. Mas a gente passa por um problema e depois passa para frente. Em 1 Pedro capítulo 5, quando Pedro fala a respeito das dificuldades, ele diz, olha, lembre-se que as dificuldades que vocês estão passando, está acontecendo na irmandade espalhada sobre toda a terra. É como se ele dissesse, olha, para de achar que você é o único que tem esse tipo de dificuldade. Essa é a linguagem de Pedro em 1 Pedro 5. Tipo assim, para de ficar sofrendo, e ficar sofrendo, e ficar sofrendo, e achando que você é o único. Porque tem gente que gosta de falar do sofrimento. E fala o tempo inteiro. Comer e beber são presentes de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus, quando ele fala a respeito do comer, beber e vestir, ele diz, olha, Deus sabe do que vocês necessitam.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas ele antes diz, não fiquem preocupados a respeito dessas coisas, porque são os gentios que buscam isso, são os gentios, ou seja, os incrédulos que têm essas preocupações. Essa é a expressão de Jesus ali no texto de Sermão do Monte. Nós, aqui em Eclesiastes, Deus diz através de Salomão, o comer e beber são presentes de Deus, em toda a Escritura, a mesma verdade. E eu tenho que ter alegria no pão que Deus me dá. E eu fico pensando como Deus tem feito isso acontecer em toda a história de tanta gente. Deus projetou aquilo que Ele nos dá, aquilo que nós necessitamos, para que seja apreciado. Você pode apreciar a comida como uma bênção de Deus. E como é bom quando, às vezes, nós temos muito mais do que o pão com ovo. Temos uma feijoada, né? Um churrasquinho, temos uma galinhada, né, Portes? A Portes está na sala dele. De rodízio de pizza, Deus tenha misericórdia. No encontro dos casais, e está boa. Todas essas coisas e muitas outras, Deus tem nos dado. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que aqueles que não acreditam na ressurreição, eles não têm mais nada. A vida deles é vazio. Eles simplesmente vão comer e beber, porque amanhã eles vão morrer. Ele diz assim, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele está dizendo, aquilo que a gente tem, a gente enche o bucho, come pra caramba, né? Mas não com o prazer e louvor a Deus. A crise existencial, os meus sofrimentos, eles não podem tirar da minha mente de que tudo aquilo que eu vivo hoje, apesar das dificuldades, inclusive ter a bênção de me alimentar, é instrumento de Deus para que eu glorifique ao Senhor. Não é uma coisa tão simples. E esse é um pastoreio daquele que trata alguém que não está bem emocionalmente. Isso é mostrar para alguém que Deus está presente e que eu estou nas mãos de Deus, como diz o verso 1. Porque tem hora que a ansiedade, a angústia, a tristeza, a ausência de esperança, de norte, a expectativa não existe, a pessoa ela nem consegue olhar para o alimento como nada. Aquilo está ali. Não consegue ver aquilo como bênção. Existe o problema, existe a dificuldade, existe dor no coração, mas Deus está me sustentando. Coma com alegria o seu pão e beba gostosamente o vinho que Deus lhe deu. Uma das primeiras coisas que acontece na depressão, a pessoa não quer comer, não quer beber. Se você já teve essa enfermidade, você sabe do que eu estou falando. Pastoralmente, no aconselhamento pastoral, eu vejo isso direto. Outra coisa. Então, essa linguagem aqui de Salomão, ela é de um aconselhamento. Eu cheguei a essa conclusão. Aprendam comigo. Não perca de vista. É isso que ele está dizendo. Acorda. Você está sem expectativa de vida? Você está na mão de Deus. Não é só você que tem dificuldades e está pensando na morte. Todo mundo vai morrer.
Mas existe uma diferença. Deus cuida da gente em todo tempo. Desfrute das coisas que Deus está lhe dando nesse mundo fugaz. Desfrute da comida e da bebida. Beba e coma com alegria. Coisas comuns. Segundo, o que é esse desfrutar da roupa? Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso não significa que você deve ser escravo da moda, nem que você deva levar a questão a outro extremo. Eu devo apreciar um limpo jogo de roupas, simples. Hoje eu ia falar sobre esse assunto. E eu cheguei no meu guarda-roupa e falei assim, o que eu vou usar hoje? Porque eu quero dar um exemplo. Esse sapato meu, ele não acaba. Ele, no mínimo, ele tem uns 10 anos. Ele é de uma loja que existe aqui em Goiânia, em tudo quanto é shopping. E eu tenho 3 dele, cada um de uma cor. Eles não acabam. Essa camisa, um irmão falou, bonitinha a sua camisa, hein? Não foi o que você falou? Bonitinha a sua camisa. Isso aqui foi presente de um casal. Eu trabalhei na terceira idade, mais de 20 anos, com a terceira idade. E era comum eles me darem presentes, de alegria. E eles me deram. Essa camisa tem no mínimo uns 15 anos. Quem me deu foi o seu Jimmy e a dona Laninha. Está cheirosa, estava passadinha lá junto com as outras camisas. Eu fiquei olhando o que eu ia usar. Quanto tempo eu não uso essa camisa? E peguei novinha, inteirinha. E eu pensei, que alegria. E eu queria dar esse exemplo. Não significa que eu tenho que estar na moda, nada. Mas desfrute daquilo que Deus lhe deu. Eu tenho o privilégio de ter roupas. Eu tenho o privilégio, às vezes, até de combinar roupas. E vocês sabem que isso acontece comigo. Mas eu não sou escravo disso. Isso é algo que meu Deus me deu. É semelhante a Mateus, quando Jesus fala no Sermão do Monte, que Deus sabe do que você precisa, tanto de comer como do vestir. Quanto ao comer, beber e vestir. O que é o óleo da cabeça? Isso é um antigo sinônimo por desodorante, por limpeza, perfume, por colônia. Naquele tempo, um dos elementos que eles usavam para limpeza era óleo. É como se ele estivesse dizendo, e use, por favor, o olhinho, viu? Passa debaixo do braço, nos lugares, limpe. Faça uma higiene, seja uma pessoa limpinha. Desfrute dos elementos de limpeza. Tanto é que naquela época, quando alguém usava roupa preta e jogava cinza sobre a cabeça, era um sinônimo de tristeza, de lamentação, de angústia, de luto. Mas quando ele usava roupa branca e óleo sobre a cabeça, óleo lavava e punha óleo sobre a sua cabeça, era um sinônimo que essa pessoa estava feliz, ela estava regozijando. Ela estava diante de Deus feliz. Tinha sinônimo de algo. Representava alguma coisa. Nossa, eu preciso disso. De repente eu estou lá na minha situação e eu estou valorizando a minha situação. Não é que você não está triste, não é que aquilo não está te afetando. Mas a sua relação com Deus está sendo colocada por baixo. A minha comunhão com Deus e a graça de Deus tem que estar por cima. Aquele problema existe, mas vamos tratar ele. Mas a minha relação com Deus vem primeiro, porque é ela que sustenta a minha alma, que alegra o meu ser e que me dá condição de tratar
a minha relação comigo mesmo, a minha relação com as outras pessoas, a minha relação com o universo que está ao meu redor. Todos os meus relacionamentos, a minha relação interpessoal. Isso tudo é fruto da minha convivência com Deus, porque eu sou um servo de Deus, eu sou um verdadeiro cristão, Cristo é meu Senhor, o Espírito dele habita no meu coração, e eu tenho os meus olhos abertos, espiritualmente abertos, e vejo a graça de Deus diante dos meus olhos. Salomão, ele tem uma linguagem existencialista. Diante das crises dele, você lê a carta, o livro de Salomão aqui, Eclesiastes, se você não gastar muito tempo e entender todas as argumentações dele, você entra em parafuso. Mas ele não está querendo parafusar as pessoas, ele está querendo mostrar as circunstâncias e como sair disso tudo. Qual é o ponto? É melhor você desfrutar da vida do que passar por ela com atitudes depressivas. É o oposto que ele vai falar um pouquinho mais na frente, no capítulo 7. Quando ele diz, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde existe um banquete. Na verdade, há necessidade de um equilíbrio. Ele diz aquilo porque ele está dizendo, olha, ali, naquele lugar, eu vou avaliar a minha vida. Lá na festa, eu não penso em nada. E deixo de crescer. Só isso. Outro prazer que ele fala aqui no texto. Olhando aqui no meu tempo. É o prazer da vida de casado. É, filha, é bom. Segunda palavra, viu, Tiago? Muito bom. Uma bênção. O texto, ele diz aqui no verso 9. Tenha prazer a vida com a mulher que você ama. Todos os dias de tua vida fugaz. Todos os dias da sua vida passageira. Quando a gente vai caminhando nos anos, é estranho, né? A gente briga com isso. Mas não tem jeito. Pega. A hora que você vê, tem um cabelinho branco, quando tem cabelo. Outro cabelinho, a barba vai ficando branca, o bigode vai ficando branco. As dorzinhas vão aparecendo daqui e dali. Você fala, mas o que está acontecendo, gente? A barriguinha, você briga com ela. Tem jeito. Nunca tive. Mas agora tem. César, se você ligar a luz dos refletores, fica melhor para a transmissão. Então, a gente vê as coisas passando, mas aqui o texto diz, no dia a dia, você tem que prazer na mulher que Deus lhe deu. Os quais Deus te deu debaixo do sol. A expressão debaixo do sol é uma expressão que ele usa durante todo o livro, dizendo, olha, no dia a dia, na sua história Deus lhe deu essa pessoa. Porque essa é a sua porção nessa vida pelo trabalho com que te fatigaste, debaixo do sol. Então, o casamento é algo dado por Deus. Isso é uma linguagem para o casado. Então, um dos presentes que Deus lhe deu é o seu cônjuge. Casamento é bênção. Eu não gosto de brincadeiras onde fala que o casamento é coisa ruim. No sentido de, cara, você vai casar mesmo? Esse negócio é ruim. Coisas dessa natureza. Se você é casado, então,
um dos presentes que Deus lhe deu é o seu cônjuge. Mas a Escritura, em alguns momentos, a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo, em uma situação, olha, se você não é casado, é melhor você ficar nessa situação. O que ele está dizendo é, se você é pronto para isso, não tem problema. Porque tem pessoas que não estão nesse jogo, nessa necessidade de disposição. Mas se você é casado, foi Deus que lhe deu. A vida é curta e termina rapidamente. Mas uma das coisas que a faz valer a pena é que o marido e a esposa podem desfrutar juntos dos privilégios que Deus lhes dá. Casamento é privilégio que Deus nos dá, para desfrutarmos juntos do que Ele dá. E aí, o que Salomão está fazendo aqui no texto? Ah, mas eu tenho problema conjugal. Olha o pastoreio dele. Ou o casamento é para você ter alegria. O casamento foi Deus quem lhe deu. É para você desfrutar. É para você se alegrar. É para você crescer. É para você rir. É para você deixar de ser carrancudo. É para você parar de murmurar. É para você ter alguém que você viva alegremente. E para que com essa pessoa você adore a Deus em tudo. Jubile. Então, de uma certa forma, o que Salomão está fazendo se o seu casamento não tem isso, eu cheguei à conclusão que casamento é um prazer da vida. Ele diz, eu fiquei pensando, aquele homem que recebeu de Deus sabedoria, e eu cheguei à conclusão que coisas simples precisam ser para alegria. Eu tenho que ter gozo no vinho que eu bebo, eu tenho que ter gozo no pão que eu como, eu tenho que ter prazer no casamento, naquele que me dá. Eu tenho prazer e adoro a Deus até na roupa que tenho, nas coisas que me envolvem, que eu gosto. Eu tenho que ter prazer na família. Eu tenho que investir nisso. Uma frase que eu uso corriqueiramente, e isso parece algo que é repetitivo, mas pastoralmente no aconselhamento eu faço essa pergunta. Eu não sei se eu já conversei isso com você, Jair, mas eu creio que sim. A pergunta é, o que eu tenho feito no meu relacionamento conjugal que tem prejudicado a nossa vida conjugal? O que eu tenho atrapalhado a nossa vida conjugal? A pessoa normalmente que procura, ela vem falar do outro. Está ruim, está assim, está assado. Mas é o outro. Esse é o problema. E aí, no meio aquele vulcão, que ele derrama, joga tudo fora, a pessoa está querendo, falei tudo, agora pensa, eu chego e digo, e você? É como se a pessoa pegasse e jogasse tudo para dentro de novo. Você fez alguma coisa, você está junto. Você é um aliado íntimo. Você compartilha de todas as coisas. Como que a crise começou? Você estava lá. Como todo dia ela tem acontecido? Você está lá. Segundo Salomão, a minha vida conjugal, a mulher que eu amo, aquela que num dia eu disse, eu amo, eu vou ter que cumprir aquilo, e com alegria, porque durante esse período curto de existência, Deus me deu
para viver debaixo do sol com essa pessoa, e eu devo gozar a minha vida, eu devo aproveitar a minha vida com a minha cônjuge. O texto não está dizendo, passe o tempo com a sua mulher. O texto não está dizendo, aguenta a sua mulher. O texto não está dizendo, suporta a sua mulher. O texto não está dizendo, ai, que mulher. O texto está dizendo, goza a vida sua com a sua mulher. Resolve esse problema. Qual é a grande realidade contemporânea? O texto está falando para nós sobre aproveitar da vida. Qual é um dos grandes problemas que a gente tem hoje? As famílias estão sendo dissolvidas com tremenda facilidade. E no início, coisas de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu já vi casamento que eu fiz sendo dissolvido em 1 mês. Tendo feito toda a preparação. Em 3 meses. E sendo que tudo foi ensinado biblicamente. A única resposta que eu posso ter é que as pessoas não estão entendendo que isso aqui é obra do Senhor. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz. Todo dia, mas vai ter um dia que, meu Deus do céu, ela está totalmente pronta para matar, na TPM. Ela me deu uma direta de esquerda, e depois na barriga. Não fala comigo hoje não, porque eu não estou aguentando. Brinca não quero brincadeira. Não rosna não. Tá bom. Tem dia que você vai estar assim também. Mas o texto está dizendo, prazer familiar, você tem porque Deus te deu como presente. Agora, isso é de Deus, e o que Deus uniu, não separe o homem. Ele está dando princípios aqui, gente. As coisas básicas da vida vêm de Deus, agradeça. A família é Deus que deu. Goze, se alegre nos dias da sua vida. Não sai destruindo sua família. Vocês estão entendendo como que Salomão está andando no texto? Você tinha percebido isso? Mais um prazer que o crente tem que ter. Verso 10. Trabalho. Ei, lasqueira. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, que depois, para onde você vai, não existe trabalho, obras, não existe projetos, não existe conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu tenho que ter alegria no trabalho, no que eu faço. Aqui o trabalho não está sendo visto como alguma coisa para eu ganhar dinheiro, mas como uma forma de aumentar o meu potencial. Me fazer maior. É como se eu entendesse que eu tenho uma oportunidade diante dos meus olhos, diante do meu dia a dia, de fazer o que eu nunca poderia imaginar, mas que as coisas estão acontecendo. E você vai continuar fazendo. E nisso você está fazendo diferença, não só para você, mas diante daqueles que você realiza o trabalho. E aquilo que você realizou e vai ser edificado, ou está sendo construído, tem o seu dedo, tem a sua cabeça, tem a sua assinatura, tem a sua história. Você participou. Ou seja, é muito mais do que simplesmente ter ganhado dinheiro na sua
habilidade de trabalho, mas ter deixado a sua assinatura. E eu tenho que ter prazer nisso. E o que é que você tem para fazer? Faça conforme as tuas forças. Porque a gente trabalha aqui para fazer isso. Trabalhar não é maldição. Adão trabalhava antes do pecado e continuou. O trabalho se tornou difícil depois, porque Deus tornou o trabalho complicado. A maldição contra Adão foi de um trabalho cansativo, um trabalho com dificuldade de dar frutos, até mesmo infrutífero. Mas o trabalho por si só é uma bênção dada por Deus. E a Escritura tolera a bondade do emprego. Nós precisamos disso e ter noção disso. O que seria então essa alegria, o prazer do trabalho? É você entender que você está produzindo algo maior do que o dinheiro que você recebe de volta. Trabalhar pelo dinheiro me torna um egoísta e o seu trabalho se torna um ídolo. Uau! Você já conheceu alguém que o trabalho para ele é ídolo? Normalmente tem acontecido que empreendedores são idólatras. Eles se envolvem tanto com aquilo, que aquilo é mais importante do que qualquer coisa. Ele não tem tempo para família, para si mesmo, para a saúde dele, para Deus. É aquele indivíduo que entende que é ao máximo ficar o dia inteiro trabalhando. Ele não tem tempo para almoçar, ele não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem tempo para ir na reunião de casais, ele não tem tempo para nada. Porque afinal de contas eu sou uma pessoa ocupada. Não é nada, você é um idólatra. Você trabalha para glorificar a Deus, para construir algo que atinja as outras pessoas. E o fruto que você recebe vem de Deus. Porque se Deus não abençoar seu trabalho, você não vai ter fruto. Vai dar errado. O prazer do trabalho não pode te levar à idolatria. E hoje é muito comum isso. Eu acho excelente você ensinar para o seu filho, bem novinho, o empreendedorismo. Ensinar a economia pessoal, familiar, eu acho fabuloso. Mas cuidado, para você não fazer dele um idólatra. Está acontecendo muito. É muito comum você ver em pesquisa, propagandas, reportagens, vídeos de meninos de 18 anos, 16 anos que são milionários. E vivem para a produção. Não tem vida. Essas pessoas não têm vida. Trabalho é bênção. E eu vou trabalhar, e você vai trabalhar para a glória de Deus. Eu vou parar por aqui. Para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando a gente olha para um texto como esse, e a gente está procurando curar feridas nossas, o que a gente pode aprender com Salomão é que nossas feridas não são maiores do que a graça de Deus. Que as nossas fragilidades não são maiores do que o poder de Deus. E nem mesmo as nossas incompetências. E eu preciso lembrar que todos nós estamos nas mãos de Deus. É Ele quem me dá a vida, é Ele que sustenta. Isso
tem a ver com crente ou incrédulo. Mas para nós a vida continua. Para o incrédulo, a vida termina e a morte para ele é juízo. A morte para nós não é juízo, porque nós continuamos na presença de Deus. A outra coisa, eu preciso aprender a alegria nas coisas que Deus tem me dado. Não permita que os sofrimentos, as ansiedades, as opressões, as depressões, tirem os seus olhos de Deus e das coisas que Deus tem lhe dado. As mais simples e as mais complexas, para que você possa glorificar a Deus. Não retire os seus olhos de Deus e não retire os seus olhos da graça de Deus. E tudo que você usar daquilo que Deus tem lhe dado, use glorificando a Deus. Se é comendo pão, se é bebendo vinho e água, se é usando roupas que Deus lhe dá, se é trabalhando, seja lá o que for, se é vivendo a sua vida conjugal com todas as dificuldades, lembre-se, todas essas coisas Deus deu para a nossa alegria. E elas não podem ser tratadas como menores. Como isso vai acontecer? Qual é a dinâmica disso tudo? É aqui que nós estamos caminhando. Semana que vem a gente termina esse texto. Eu falei que eu não daria conta hoje de novo, né? Mas a gente continua. Eclesiastes, capítulo 9. Releia o texto depois de tudo que a gente falou aqui. Ele vai ter um pouquinho mais de sentido para nós todos. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar um pouquinho mais desse capítulo de Eclesiastes. Pai, essa reflexão que Salomão teve é tão profunda. As conclusões que o Senhor permitiu que ele chegasse através do teu Espírito. E a forma com que ele transmitiu para nós é tão clara. De que dependemos do Senhor, que nos mantém nas suas mãos. E que nos dá as coisas essenciais da vida. Ó Deus, que bênção. Temos uma família. Temos as coisas que precisamos todos os dias e básicas. Nos dê prazer em tudo isso, Deus. E quando surgir alguma dificuldade, mantenha os nossos olhos em Ti. E a convicção de que tudo vem das Tuas mãos. E na hora certa, o Senhor nos concederá. Mantenha firme a nossa fé, Senhor, e a nossa alegria em Ti. Em nome de Jesus. Amém.